Vocês conhecem a história da Pequena Sereia? Olha, eu já tinha dito aqui que a Bela Vacilice é meu conto de fadas favorito, mas a Pequena Sereia tá num nível muito além. Eu sou obcecado por essa história, tanto que eu já vi todas as adaptações dela. E finalmente, a história é assim. Há muito tempo atrás, lá longe no fundo do mar, onde a água é azul como o céu e brilhante como cristal, vivia o povo do mar. Eles eram governados pelo rei do mar, que também era viúvo, então a sua velha mãe cuidava do reino junto dele. E o rei dos mares tinha 6 lindas filhas, cada uma mais linda do que a outra, só que a mais nova, que é a Pequena Sereia, era a mais linda de todas. E antes que vocês perguntem, não, o nome dela não era Ariel, ela também não era ruiva, e o conto assim não deixa muito claro qual era a cor do cabelo dela, mas as únicas características claras que tem dela são dizendo que ela tinha uma pele delicada como uma pétala de rosa e olhos mais azuis do que o céu. Todas as princesas sereias tinham como se fossem jardinzinhos lá pelos jardins do castelo, e a Pequena Sereia fez o jardim dela todo de flores vermelhas pra ficar parecendo com o sol, não é? E também ela colocou lá a imagem de um jovem muito bonito que ela simplesmente passava horas admirando. E a coisa que ela mais adorava nesse mundo era ouvir a avó dela contando sobre as histórias do mundo lá de cima. O maior sonho dela era visitar o mundo dos humanos. E a avó delas tinha dito para todas elas que quando elas cumprissem 15 anos, elas poderiam subir até a superfície e dar uma olhada lá no mundo e tal, e depois voltar pra casa. E aí imagina a ansiedade da sereiazinha pra esperar esse dia chegar, não é? Só que ela teve que esperar 6 anos pelas suas irmãs, não é? Até que finalmente ela chegou até a superfície, rápida como uma bolha, e ela chegou bem na hora do pôr do sol. E lá ela acabou se deparando com um grande navio de muitas velas. E então ela foi logo se aproximando de lá e ela resolveu dar uma espiada na janela lá do navio, e ela viu que todo mundo tava festejando alguma coisa, como se fosse uma festa de aniversário, até que ela viu quem era o aniversariante. Era um príncipe muito lindo, que inclusive ela achou muito parecido com o jovenzinho da estátua que ela tinha no jardim dela. E não, o nome dele não era Príncipe Eric, tá? Ele não tinha nome, mas ele era descrito como um rapaz muito bonito, de olhos negros e cabelos negros também. E é então que começou uma terrível tempestade, trovões, chuva, rajadas, as ondas enormes que jogavam o navio de um lado pro outro. E a sereiazinha tava lá no meio da água e ela tava achando até divertido, né, ficar pulando as ondas. Só que aí depois, quando ela viu que o mar estava meio que acabando com o navio, aí ela ficou meio tensa. Foi aí então que ela viu o príncipe caindo na mar. E por um minuto ela ficou muito feliz, pensando que ele iria agora viver junto dela debaixo d'água. Só que aí ela se lembrou que os seres humanos não respiram debaixo d'água, então ela foi rapidamente até ele e finalmente salvou a vida do príncipe. E depois lá foi ela, lá pelo mar, levando ele sempre com a cabeça pra fora da água, nadando pelas ondas. Então finalmente a Pequena Sereia chegou a uma praia com o príncipe e ela colocou ele lentamente na areia. E ela ficou observando ele e percebeu que havia se apaixonado perdidamente por ele. E então de repente a sereia ouviu um barulho como se fossem de sinos. E então ela olhou pra frente e viu que estavam se aproximando da praia 2 moças. Então ela rapidamente mergulhou na água e se escondeu atrás de uma pedra. E então uma das moças se aproximou do príncipe e ficou lá tentando acordá-lo, e ele finalmente acordou e sorriu para ela. E então elas ajudaram o príncipe a se levantar e foram levando ele para o que parecia ser um convento perto da praia. E nisso a Pequena Sereia, que estava escondida, ficou tão triste por ver o príncipe indo embora, e ela ficou ainda mais triste porque ele nem sabia que tinha sido ela que havia salvo ele. Isso deixou ela muito triste, que quase fez com que ela chorasse. Só que as sereias não choram porque elas não têm lágrimas, e isso faz com que elas sofram ainda mais. Então finalmente a sereiazinha voltou pro seu mundo submerso, e quando ela chegou lá, suas irmãs quiseram saber o que ela tinha visto lá em cima, só que ela foi muito triste nadando para o seu jardim e ficou lá agarrada com a estátua do príncipe e ficou sonhando com ele. E ela sempre tinha sido uma menina meio melancólica, sabe, calada, então depois desse dia, aí é que ela não conversava com ninguém mesmo. Foi aí então que a sereiazinha acabou não se aguentando, então ela contou tudo o que havia acontecido para uma das suas irmãs, e essa irmã contou para outra, e depois para outra, e depois para outra. Então depois todas as outras irmãs foram lá no jardim dela e chamaram ela para dar uma voltinha. As irmãs da sereiazinha eram muito legais e elas disseram que conheciam uma sereia que conhecia o príncipe que ela estava apaixonada. Então elas foram lá, se reuniram com ela, levaram ela até o castelo do príncipe. E isso deixou a sereiazinha muito feliz, e todas as tardes ela ia religiosamente até esse castelo atrás do príncipe dela. E ela ficava até tarde só esperando o príncipe aparecer, até que ele finalmente chegava lá na varanda e ficava observando a lua, e a princesinha ficava lá observando ele, toda apaixonada.
E ela acabou virando tipo uma stalker dele mesmo, sabe? Todo lugar que ele ia, ela tava lá observando ele. Cada vez mais a sereia ficava mais obcecada com a ideia de viver no mundo humano. Ela sempre foi muito fascinada com todas as coisas que ela ouvia da avó dela contar sobre o mundo humano. E agora que ela estava apaixonada pelo príncipe, aí sim que ela queria fazer parte dele. Foi então que ela acabou chegando pra sua avó e perguntou se os humanos, quando eles não se afogavam, se eles morriam também que nem eles lá no fundo do mar. E a avó dela disse que sim, que os humanos também morriam, mas que a vida deles era muito mais curta do que as sereias. Mas as sereias, ao contrário dos seres humanos, elas não tinham alma. As sereias nessa história viviam até os 300 anos, e quando elas iam de arrasta, elas simplesmente se transformavam em espuma e desapareciam. Mas os seres humanos não. Quando eles faleciam, as almas deles subiam até os céus e ficavam lá eternamente. E aí a sereiazinha ouviu aquilo e ficou meio desesperada. Ela ficou perguntando: poxa, mas como é que eu posso conseguir uma alma? O que eu posso fazer para conseguir isso? E a avó dela disse que o único jeito para que isso acontecesse era se um humano se apaixonasse por ela, que ele a amasse tanto, muito mais do que os próprios pais dele, e se casasse com ela. Mas ela disse que isso nunca aconteceria, porque os humanos achavam muito feio a cauda de peixe delas. Isso acabou deixando a sereiazinha muito mais triste. Ela acabou olhando tristemente para sua linda cauda de peixe. Mas aí então a avó dela disse para ela esquecer daquela história e se arrumar para o baile daquela noite. E então a sereiazinha foi para o baile que o povo do mar estava dando lá no castelo dela, e estava lá cheio de sereias, cheio de tritões e tal, e eles pediram para que ela cantasse, e ela tinha simplesmente a voz mais linda de todas as sereias. E mesmo assim, depois de ser aplaudida por todo mundo e saber que ela tinha a voz mais linda do mundo, ela não conseguia esquecer o príncipe e o seu grande desejo de ter uma alma imortal. E ela foi lá tristemente até o seu jardim e ficou olhando lá pra cima, e então ela decidiu: enquanto minhas irmãs estão dançando no baile, eu vou até a casa da bruxa do mar, só ela pode me ajudar. Então lá foi a sereiazinha nadando até a casa da bruxa do mar, que ficava depois de vários redemoinhos e dentro de uma floresta negra cheia de pólipos que estrangulavam qualquer coisa que eles alcançassem. Então finalmente ela chegou na casa toda feita de ossos que pertencia à bruxa do mar. E ela disse que já sabia o que a sereia queria e ainda chamou ela de estúpida. E a bruxa disse que tudo bem, ela poderia transformar a sereiazinha em humana, mas que haveriam muitas consequências. Para começar, ela nunca mais poderia voltar para o fundo do mar, ou seja, nunca mais veria a família dela, e depois ela iria sofrer muito, ela ia sentir uma dor tão terrível nos pés dela que eles iriam sangrar. E para completar, ela tinha que conseguir o amor do príncipe, porque se ele se casasse com outra mulher, na manhã seguinte do casamento dele, a pequena sereia ia de arrasta e ia se transformar em espuma do mar. E a sereiazinha ficou pálida depois de ouvir tudo aquilo, mas ela acabou aceitando. E então a bruxa disse que não faria nada de graça não, e ela disse que em troca queria a linda voz da sereia. Então a sereiazinha acabou concordando, e a bruxa lá fez um corte no próprio seio dela e fez a poção mágica. E depois ela pegou a língua da sereia e cortou ela. Então, depois de se despedir de longe da sua família que já estava dormindo, ela subiu até a superfície, foi até o castelo do príncipe e bebeu a poção. E ela sentiu uma dor tão terrível que acabou desmaiando. Só que no dia seguinte, quando ela viu, ela estava com pernas humanas e ao lado dela estava o príncipe, que acabou encontrando ela e a recolheu. E o príncipe então se afeiçoou muito à pequena sereia, e ela queria muito contar pra ele o quanto ela era apaixonada por ele, mas ela não podia. E então ela só fazia dançar, e ele ficava maravilhado. E a sereiazinha estava muito feliz de estar ali no mundo humano, junto do seu príncipe, mas ela sofria tanto, ela sentia uma dor terrível nos pés, era como se ela pisasse em facas. Tanto que os pés dela realmente ficavam sangrando e todo mundo conseguia ver, sabe? E o príncipe levava ela pra cavalgar, conversava com ela, sabe? Só que ele não amava ela do jeito que ela queria, não. Tanto que ele até botou uma almofada do lado de fora do quarto dele pra ela dormir, sabe? Que nem um cachorro. E ele amava ela mais como se fosse uma irmãzinha mesmo, sabe? E ele então acabou confessando que ele estava apaixonado por uma mulher que havia salvo a vida dele. Só que essa mulher pertencia a um convento, ou seja, eles nunca ficariam juntos. E a sereiazinha ficou muito triste porque ele não tinha ideia de que tinha sido ela que tinha salvo ele. Foi então que o príncipe disse para a sereiazinha que ele estava sendo obrigado pelos pais dele a se casar com uma princesa do reino vizinho. Mas aí então o que foi que aconteceu? Exatamente, o príncipe conheceu aquela princesa prometida e ela era a mesma menina do convento por quem ele era apaixonado. E a pequena sereia ficou de coração partido. E ainda botaram ela pra carregar o véu da noiva no casamento, acredita? E então, depois de ter perdido o amor da sua vida e sabendo que no dia seguinte ela iria de arrasta, a pequena sereia olhou para o mar e viu ali as suas irmãs de cabelos cortados. Elas disseram que tinham entregado os cabelos delas em troca de um punhal que poderia salvar a vida da pequena sereia, mas ela tinha que pegar aquele punhal e mandar o príncipe de arrasta. E desse jeito ela poderia voltar a ser sereia e voltar para casa, mas ela não conseguiu.
Ela amava muito o príncipe e nunca poderia fazer nada disso com ele, então ela simplesmente pulou no mar e quando o sol nasceu, o seu corpo se dissolveu em espuma. Mas por ter sido tão boa e generosa, ela se tornou uma filha do ar e subiu aos céus numa nuvem cor-de-rosa. E fim.